Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Olhe para cá, por gentileza. O templo de Salomão tem esse nome porque foi construído debaixo da liderança de Salomão. Mas o que é curioso, se você gosta de ler o Antigo Testamento, você percebeu que Salomão, ele não projetou nada. Salomão, ele apenas executou um projeto que ele havia recebido do seu pai Davi. O projeto chegou prontinho na mão de Salomão. Salomão, então, se encarregou de procurar os profissionais necessários para a construção do templo. Salomão foi em busca de algumas matérias-primas para a execução do projeto, mas tudo que foi feito, exatamente tudo que foi feito, nada foi planejado por Salomão no sentido de ele ter criado aquilo, ou no sentido de ele ter tido as ideias para aquilo que seria feito. Na verdade, irmãos, tudo ele recebeu de Davi, e o que Davi disse para Salomão antes de morrer é que tudo isso que eu estou te passando, eu recebi do próprio Deus por escrito. Então, esse é o tipo de coisa da Bíblia que a gente tem que ler, e a gente tem que ler de novo, a gente lê, a gente fica assim, mas peraí, foi assim mesmo? Mas é exatamente isso. Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Deus escreveu o projeto todinho do templo para Davi, e Davi pegou o projeto e deu para o seu filho Salomão. Salomão, então, logo nos seus primeiros anos como rei, ele começa a construção do templo, que vai ficar conhecido então como Templo de Salomão, e nós temos até no Brasil uma suposta réplica do Templo de Salomão, lá em São Paulo, da Igreja Universal. Salomão demorou bastante tempo para executar o projeto, para deixar o templo pronto, mas foi um baita de um projeto. O Templo de Salomão, ele tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura. Ele era dividido no seu salão principal em duas partes. A primeira parte, uma parte maior, era chamada de lugar santo, e nos fundos havia uma sala, um compartimento quadrado, 9 na largura, por 9 no comprimento, que era chamado de Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus, a representação máxima da presença de Deus. Salomão faz também, na frente do templo, um grande pátio, e nesse pátio ele coloca alguns móveis, alguns objetos, algumas coisas necessárias para o culto de Israel, o culto do povo de Deus acontecer e funcionar da maneira como Deus queria. E essa semana o meu devocional foi exatamente sobre isso, foi no relato bíblico sobre a construção do templo. E essa semana, lendo mais uma vez, eu fui despertado pelo Senhor para entender que algumas coisas convencionais que se tinham em outros templos, que se tem nos templos modernos, que provavelmente vão ter em todos os templos que forem construídos daqui para frente. Algumas coisas Deus não quis que tivesse no templo de Salomão. Então a minha mensagem, a minha palavra para vocês nessa noite é sobre o que Deus não quis no templo de Salomão. Agora a pergunta que tem que ser feita é: pastor, qual o objetivo da tua pregação? Irmãos, queria deixar bem claro que não é trazer uma nova informação para vocês, porque eu acredito que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não deve ser submetida apenas a uma fonte de informação. Eu tenho, na verdade, uma grande crítica a isso. Há pessoas que usam a Bíblia apenas para informar alguém sobre histórias e acontecimentos. A palavra de Deus, ela é muito rica, a palavra de Deus é muito mais do que isso.
Na verdade, irmãos, a palavra de Deus, em tudo aquilo que ela ensina, tudo aquilo que ela traz, ela aponta para uma vida na presença de Cristo mais eficiente. Então, quando eu falo para vocês, ou ao eu falar aqui para vocês, sobre o que Deus não quis no templo de Salomão, é na verdade Deus falando para mim e para vocês algumas coisas a respeito da nossa vida cristã, a respeito da nossa caminhada cristã, e eu espero que isso traga edificação para a sua vida. E, em primeiro lugar, eu já entro no assunto dizendo para vocês que, convencionalmente, um templo tem, e qualquer templo a ser construído terá portas alternativas. Mas o templo de Salomão só tinha uma porta. Não tinha janela, não tinha acessos secundários. Só havia um acesso à presença de Deus. Só havia uma porta para entrar nele. E sabe o que é curioso? Que para se chegar na presença de Deus, perante a arca, a representação máxima da presença de Deus, o caminho obrigatório era passar por duas coisas. Primeiro, tinha que passar por uma grande bacia, uma espécie de piscina redonda que ficava sobreposta, não ficava enterrada, ficava sobreposta. Uma piscina que tinha mais ou menos uns 3 metros de circunferência, cheia de água, onde todas as pessoas que quisessem entrar na presença de Deus tinham que primeiro passar por ali para se lavar como um ritual de purificação e santificação. E depois de passarem por esse lugar, tinham que ir ao altar do sacrifício, porque o entendimento de Deus o decreto de Deus eu não aceito ninguém chegar na minha presença sem antes ter acontecido um sacrifício. Veja, irmãos, o que isso aponta para a vida cristã é ideal para o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que as pessoas querem se chegar na presença de Deus. O tempo que nós estamos vivendo, isso cabe perfeitamente nele, porque é um tempo que as pessoas querem desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para proporcionar para as pessoas. Mas as pessoas não querem passar pela bacia da santificação e não querem passar pelo altar do sacrifício. As pessoas querem desfrutar do que Deus tem para elas, mas elas não querem renunciar nada pela presença de Deus. As pessoas querem desfrutar das bênçãos de Deus, mas elas não querem se submeter a uma vida de santificação e a uma vida de sacrifícios para agradar ao Senhor. Quando eu falo de sacrifício, eu espero que pelo menos vocês que me ouvem há algum tempo estejam entendendo que eu não estou falando de sacrifício para alcançar a salvação. É óbvio que não. Porque sacrifício para a salvação, ele foi executado uma vez só e acabou. Jesus na cruz sacrificou para mim e para a sua salvação, e não tem nada que você vá fazer, não tem nada que eu possa fazer para melhorar o meu ranking no quesito salvação. O nosso ranking no quesito salvação, o status é um só, ou é salvo ou é não salvo. Não existe meio salvo, não existe quase salvo, não existe mais ou menos salvo, só existe salvos e não salvos, porque o sacrifício de Jesus me trouxe salvação. Amém. Só que eu não estou falando de salvação, eu estou falando de comunhão. Eu estou falando, irmãos, de uma vida de deleite espiritual no Senhor. Eu estou falando de uma vida de relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando de uma troca. Eu não estou falando de você buscar a Deus porque você está precisando de alguma coisa para a sua vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida de deleite no Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. E entenda uma coisa, não existe intimidade com Deus sem uma vida de sacrifícios e renúncias. Se você não sacrificar algumas coisas, você não vai desfrutar
você não vai se deleitar, você não vai alcançar o ápice da intimidade com o Senhor, se você não renunciar a algumas coisas que você precisa. A bacia da santificação, o altar do sacrifício, ainda continua sendo o único caminho para a porta que te leva dentro da presença de Deus. Uma vida de sacrifício, irmãos, para que você tenha mais de Deus. Uma vida de sacrifício para que a gente conheça mais do Senhor. Sacrificar o tempo, sacrificar lazer às vezes, sacrificar, sim, aquilo que vai te proporcionar algum prazer, mesmo que seja um prazer lícito, porque existem prazeres ilícitos, e eu não preciso dizer que você não deve usufruir deles, é óbvio que não deve, mas mesmo prazeres lícitos, às vezes o Senhor te chama a dizer não a prazeres lícitos, para que você desfrute mais da presença dEle. O Senhor, irmãos, exige de nós renúncias a coisas que não serão pecados, mas mesmo não sendo pecado, o Senhor nos chama a renunciar, a sacrificar, a cortar, a dizer não, para que a gente tenha mais tempo na presença de Deus. Uma vida de renúncia, em que você vai sacrificar, porque o que há de melhor, a boa parte que Maria escolheu, é aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Uma renúncia de coisas que agora sim são prazerosas para a sua carne, mas que ofendem a santidade do Senhor. Agora sim, eu estou falando de coisas que são erradas, coisas que afastam você da presença de Deus. Ventos contrários. É você tendo vislumbres. É você tendo assim flashes de querer estar com Deus, de querer desfrutar de intimidade com Deus. Mas uma vida pecaminosa é como um vento contrário que te leva cada vez para mais longe de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. O erro, o pecado, ele não afeta Deus em nada. O erro e o pecado, ele não demove Deus da sua posição de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. Isso precisa ficar bem claro, porque surge uma teologia nos nossos dias, surge uma ideologia que seja no meio evangélico, de que Deus é de alguma forma afetado quando a gente peca, quando a gente erra, como se Deus fosse chorar, como se Deus fosse ficar magoadinho porque eu cometi algum pecado. Irmãos, lendo a Bíblia, não é assim que funciona. Lendo a Bíblia, a gente aprende que quando a gente peca, só quem perde é a gente. Só quem perde é eu. Deus não é afetado em nada. Quando eu não peco, o lugar dele é o trono de Rei do Universo. Aí quando eu peco, o lugar dele continua sendo no trono do Rei do Universo. Quando eu peco ou não peco, ele continua sendo quem ele sempre foi. Porque o caráter de Deus é estável. Porém, eu é que fico no prejuízo. Quando eu não sacrifico alguns prazeres que o Senhor não se agrada, sou eu quem sou afetado negativamente. É você quem perde de desfrutar mais de Deus. Então, irmãos, o pecado não é sobre Deus ficar tristinho. O pecado é sobre você poder estar desfrutando de coisas melhores na sua vida. E você não desfrutar por não estar dizendo não àquilo que o diabo tem te oferecido, aquilo que a carne tem te oferecido, aquilo que o mundo tem te oferecido. Mas o caminho para dentro do templo, o caminho para frente da arca, o caminho para a manifestação da presença de Deus, continua sendo tendo que passar pela bacia da santificação e pelo altar do sacrifício. E o Senhor está te chamando para fazer sacrifícios nessa noite. Essa vai ser uma semana de sacrifícios.
Essa vai ser uma semana que você vai dizer não a algumas coisas. Essa é uma semana em que você vai ter coragem, porque você recebe nessa noite isso, você recebe coragem do Senhor para dizer não e assim desfrutar mais da presença de Deus. Sabe o que mais não tinha no templo, que convencionalmente se tem? E no de Salomão Deus não quis que colocassem o que você está sentado aí, e que tem 300 aqui. Tem 300 aqui. Tem igreja que tem 50. Tem igreja que tem 5.000, glória a Deus. Tem igreja que tem 10.000. Mas no de Salomão não tinha nenhuma cadeira. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o lugar da presença de Deus, ou estar na presença de Deus, não é um lugar de mera contemplação. A presença de Deus é um lugar de interação. Quando você se senta, você assiste. Quando você se senta, você aprecia. Porque as poltronas de teatros são bem confortáveis, cinema, porque eles querem que você fique apreciando. Mas na presença de Deus, no templo, não tinha nenhuma cadeira, porque Deus não queria que ninguém entrasse em sua presença e ficasse meramente admirando. Por mais admirável que seja a presença de Deus, e por mais admirável e bela que seja a manifestação da presença de Deus, e mas ainda assim, o Senhor não espera que você fique apenas como um espectador. O Senhor não espera que você fique apenas como um apreciador. O Senhor espera que você se envolva na sua presença e você tenha alguma reação. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Sempre que alguém viu a majestade do Senhor, a pessoa não conseguiu se conter. É impossível você não ter uma reação quando você chega na presença de Deus. Quando Isaías, irmãos, ele viu o trono do Senhor, quando Isaías viu o trono, o céu abriu, Isaías contempla a glória de Deus. A Bíblia diz que Isaías, ele começa a se sentir indigno, e ele começa então a confessar os seus pecados. Ele começa a reagir, ficando constrangido, porque a presença de Deus faz ele ter uma autoanálise sobre quem ele é, sobre a vida que ele estava tendo, o comportamento que ele estava tendo. O céu não se abre, o trono aparece, e ele não fica lá apenas contemplando, como se estivesse sentado assistindo um filme. Isaías, ele começa a reagir com constrangimento, reconhecendo quem ele é, e ele diz: Senhor, ai de mim, porque eu tenho sido um homem de lábios impuros. A minha boca não tem te honrado, a minha boca não tem te exaltado. E em resposta a isso, ele então interage com a adoração. O tempo se passa. Então João, o apóstolo, vai ter agora a mesma visão, porque isso é um padrão na Bíblia. Sempre que algo acontece no Antigo Testamento, voltará a acontecer no Novo Testamento. E agora esse padrão da manifestação do trono de Deus acontece, e é João quem vê. Apocalipse capítulo 4. João vai ter a mesma visão, e agora, ele contemplando o trono de Deus, ele percebe que todos que estão ali estão tirando as coroas da cabeça, estão se encurvando diante do Senhor no trono, e estão dizendo: digno tu és, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Os serafins, lá da visão de Isaías, estavam voando ao redor do trono com 6 asas. 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os olhos, com 2 asas eles cobriam os pés, e eles não paravam de clamar a todo instante: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Porque a presença de Deus não é um lugar de mera expectação. A presença de Deus é um lugar de interação. Você já interagiu com a presença de Deus hoje nesse culto? Você já interagiu com o Senhor? Já teve alguma reação sua nesse culto? Você já conseguiu ficar constrangido nesse culto? Você já conseguiu exaltar nesse culto? Você já adorou nesse culto? É impossível você chegar na presença de Deus, irmãos, e você ficar estático. É impossível você chegar na presença de Deus e você ficar engessado. Eu não sei como. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, e parece assim que tomou vinagre antes de entrar na igreja. Parece que tomou limão. Parece que chupou limão. Parece que amarraram os braços. Parece que amarraram tudo. Parece que colaram super bonde nos beiços. Porque não tem reação. Mas quando a presença de Deus se manifesta, o povo de Deus interage com ela. Quando a presença de Deus se manifesta, o povo de Deus, irmãos, se manifesta, exalta, expressa isso de alguma forma. Você expressa com o seu corpo, você expressa com a sua voz, você expressa com os seus olhos, você expressa com a sua face. Quando a presença de Deus é real no nosso meio, não tem como você simplesmente ficar admirando ela. Então Deus não diz para Davi colocar nenhuma cadeira. Não coloca a cadeira, Davi. Eu não quero que ninguém entre em minha presença. Sente e fique me admirando. Eu quero que todo mundo que chegar dentro do templo e contemplar a minha presença, interaja reagindo de alguma forma, porque a presença de Deus, ela extrai reações de nós, a não ser que você já morreu espiritualmente.